A política fiscal é um importante instrumento que os governos agora podem aplicar para tentar amenizar ou até resolver a questão da redução da atividade econômica, quando então os registros oficiais de diversos países no mundo apontam que, em média, 40% da atividade econômica está funcionando. Há registro de que países como França, Inglaterra, Espanha, a própria Alemanha, os Estados Unidos, este percentual chega até um pouco menos, mas então com isso se percebe que há menos requisição de matéria-prima, menos produto final, menos emprego, menos circulação de moeda, menos arrecadação de imposto, enfim, a economia mundial ela está funcionando muito abaixo do que realmente é o ideal para mover toda a atividade econômica. Então, nesse sentido, a política keynesiana, que diz respeito ao controle da oferta e demanda de moeda, ao controle dos gastos do governo e da tributação, né? Essa teoria que foi escrita por John Maynard Keynes e lançada no seu livro em 1936, agora os países têm lançado mão desse instrumento. Já falamos aqui em outro vídeo sobre a política monetária e como ela pode ajudar nesse momento em que a atividade econômica está muito reduzida. E agora, então, vamos tratar aqui da política fiscal. Um ênfase muito especial no que diz respeito ao papel que o governo tem de resgatar essa atividade econômica. Então, puxar essa máquina de produção. E existem vários instrumentos em que o governo pode lançar mão, tanto ampliando a sua redução de arrecadação nesse momento, que em parte dela já está bastante comprometida por causa da redução da atividade econômica, mas também o governo ele pode lançar mão de prazos, né? Jogar prazos mais para frente, pode também soltar, antecipar impostos, por exemplo, pode também usar a questão do estabelecimento de uma renda mínima momentânea para, então, ajudar na movimentação da atividade econômica. Enfim, são tantos instrumentos e países como França, Inglaterra, Alemanha, Canadá, dentre outros, já estão trabalhando com esse instrumento. Então, ele veja como essa política ela é muito importante nesse contexto. Realmente ela é uma política bastante importante e aproveitamos para lembrar aqui que temos outros vídeos aqui no nosso canal, vale a pena você voltar e assistir e também indicar, né, dando um like para que ele possa então atingir o nível de listamento, né, de indicação do próprio YouTube. Então, essa é uma teoria que foi criada por John Keynes, né, John Maynard Keynes, né, no livro está em 1936, A Teoria do Emprego, Juro e da Moeda. Você encontra o original no Google Biblioteca e também em várias traduções, dependendo da língua desejada. Em resumo, ela tenta produzir o chamado pleno emprego. Né? E o pleno emprego, o Keynes criou uma tese sobre a demanda agregada, que envolve o consumo agregado, que é o consumo total das famílias, o investimento, preferencialmente aquele investimento estrutural, né, feito para ampliar a base de produção, né, para aumentar a capacidade produtiva. Política do governo, que é o gasto do governo, né, que envolve aqui o controle dos seus gastos e também uma política fiscal tributária equilibrada, e o comércio exterior, com a exportação menos a importação. Bem, o governo ele tem um papel bastante importante nesse momento em que a economia está praticamente paralisada, né? A economia mundial está paralisada por causa do coronavírus ou Covid-19, em que as pessoas estão recolhidas em suas casas com medo de contrair essa doença, né? E também muitos governos têm orientado, naquele período chamado de quarentena, para que as pessoas então fiquem em casa até uma determinada data. Alguns países têm trabalhado com o período do dia 7 de abril, outros estão trabalhando com o período até dia 16 de abril, mas o fato é que há um recolhimento das pessoas em suas casas, então a atividade econômica reduziu bastante.
Com isso, o governo tem um papel importante e ele pode usar mão dessa intervenção na economia, né, tanto utilizando instrumentos da política monetária, como já foi comentado em um outro vídeo aqui nesse canal, e agora então temos os instrumentos de política fiscal, né? Esse cenário em que o consumo é restrito de bens e serviços, isso as notícias elas mostram isso, né? A política fiscal, por sua vez, ela então ajudaria a resolver esse problema da redução da atividade econômica e ajudaria a ter uma circulação de moeda maior, seria aquele gasto em que o governo ele então proporcionaria a geração de emprego, renda, investimentos e o aumento da própria atividade econômica. Porque, afinal de contas, à medida que se faz investimento estrutural, então se amplia, por exemplo, uma base de produção, é preciso contratar máquinas, equipamentos, fazer construção, e essa capacidade instalada é que permite o aumento da produção, né? Claro que é um momento bastante sensível, porque as pessoas estão recolhidas em suas casas, ok? Então, nesse caso, cabe ao governo, ele pode então interferir através de um controle tributário, né? Então, nesse controle tributário, o governo, então, em função da paralisação da economia por causa do Covid-19, né, que é esse coronavírus, o governo ele pode atuar reduzindo impostos, né, reduzindo impostos para fazer com que sobre mais dinheiro para a sociedade poder continuar comprando pelo menos aqueles produtos básicos durante esse período de quarentena. Ou então o governo pode simplesmente também cortar impostos, né, durante esse período. Há um outro instrumento que é o fato de que ele pode retardar, né, pode atrasar, ou seja, ao invés de receber o imposto que está programado para esse período, o próximo mês e o seguinte, o governo pode então lançar mão e atrasar, ou seja, dizer que só vai receber imposto da sociedade daqui 180 dias, por exemplo. Então, nesse período, 180 dias, a sociedade tem como, então, respirar um pouco, né? Sobra um pouco mais de moeda nas mãos das pessoas e aí, então, a sociedade pode continuar comprando, pelo menos, os produtos básicos que dão a sua sobrevivência nesse período. Por outro lado, também, isso permite que os preços dos produtos eles diminuam, porque há também, nesse período, uma certa especulação, né? Porque a falta de produtos, logo, quem tem o produto acaba sempre aumentando o preço. Então, também seria uma forma de diminuir a pressão por força da redução ou retirada, ou então até o atraso no recebimento de impostos. Uma outra questão relevante poderia ser o adiamento, né, o atraso, deixar para depois o governo receber, por exemplo, parcelas de financiamento de bancos públicos, né, isso ele tem autonomia para fazer nesse momento. Os países europeus eles já saíram na frente, né, como a França, por exemplo, foi pioneira nesse ponto. Inglaterra, Alemanha seguiram o mesmo contexto. E também pode-se adiar dos bancos privados, né? Os bancos privados também o governo pode adiar por os 180 dias e depois isso pode ser um possível prejuízo, pode ser abatido no momento em que for feito o ajuste anual do imposto dessas autoridades privadas. Aí observamos exemplos bastante singulares na economia mundial, né? Já citamos em outro vídeo o caso da política monetária do governo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha e outros países. E aqui nós temos dois exemplos singulares sobre política. Eles vêm do Canadá, né? O governo então ele vai liberar 82 bilhões de dólares para poder ajudar nesse momento de redução da atividade econômica e em que também não há recebimento por parte dos municípios, né, por parte também das empresas.
Então, esses 82 bilhões vão ajudar a dar uma certa liquidez para a economia, né? E isso vem exatamente representando cerca de 3% do PIB canadense, né? Então, esses 82 bilhões representam 3% do PIB canadense. Parece bastante expressivo, mas lembre-se que é uma situação de emergência. Então, isso é necessário fazer, onde então desse volume, então você tem cerca de 27 bilhões, eles vão para as mãos dos trabalhadores, né? Então é uma forma de fazer com que a receita chegue nas mãos dos trabalhadores. E há uma outra questão muito interessante que é, enquanto há um período de queda de desemprego, né, é importante que haja uma circulação monetária. Então, reduzir impostos e permitir que os pagamentos sejam adiados ajuda a dar uma certa monetização para a economia. O outro exemplo vem aqui do governo francês, né? O governo francês é uma urgência, sem dúvida nenhuma, né? Uma crise sem precedente, né? Esse contexto aqui é sem precedente, não há registro, digamos, de que tenha havido um colapso assim tão repentino na economia mundial. E aí o governo, então, ele vai lançar mão aí de 10 bilhões, quase 11 bilhões, né? Já desde o dia 18 de março, né? Ambas matérias datam no dia 18 de março, as fontes elas estão aí. Então, realmente vai ajudar bastante a fazer com que haja uma circulação monetária, né? A questão é como fazer com que essa verba ela vá para a mão do trabalhador, né? No caso do governo americano, ele propôs entregar um cheque de R$1.000 para cada trabalhador, né? E o governo americano até que tem um controle maior sobre quem está na atividade econômica e também quem não está. E aqui nesse caso, a verba, né, destinada, ela pode ir direto via seguro-desemprego, ou, no caso do governo francês, o governo propõe que a folha de pagamento ela seja paga pelo governo federal, né? E o governo federal francês paga a folha de pagamento, desconta 20% pertinente às despesas que o trabalhador não teria, né? No caso, ele não está pegando condução, por exemplo, ou tendo refeição fora, então desconta 20%, que seria para cobrir essas despesas, já que ele está em casa, e aí o governo federal francês, então, paga os 80% da folha. Então, essa é uma política fiscal bastante interessante. E do outro lado, ambos governos, Canadá e França, adiaram o pagamento de prestações e também adiou o recolhimento de impostos. Então, com isso, sobra mais dinheiro. Enfim, a questão maior é ter uma ação efetiva. E não dá para esconder que uma ação com a mão do governo, então é uma mão aqui aplicando a política fiscal e a política monetária, ou seja, são dois instrumentos com base na teoria keynesiana, produz resultados. Como produziu na década de 30, lá na quebra da Bolsa de Nova York, produziu resultados agora em 2008, né, na grande crise financeira mundial em 2008, e agora não tem como esconder, independente da corrente política que vigora no país, tanto pode ser uma corrente política liberal, de direita, extrema-direita, centro, centro-esquerda, esquerda, enfim. Agora, realmente, o único que pode, digamos, dar uma diretriz para o reaquecimento da economia é o próprio governo. Logo, então, tem que lançar mão, nesse momento, desse instrumento keynesiano que é a política fiscal. Não deixe de dar o like nos nossos vídeos e também acompanhar o nosso canal.